Livro. Tudo nos mostra que Deus existe. Capítulo 6. Fenômenos atmosféricos. Para além das Sagradas Escrituras, da natureza e do universo, Deus fala também através de todos os fenômenos físicos que nos rodeiam. Desde a harmoniosa queda da neve até os terríveis tornados, passando pelas impressionantes trovoadas e inquietantes terremotos. Deus fala a todos os homens, independentemente da sua sensibilidade. Os fenômenos físicos constituem realmente uma prova da existência e onipotência do Criador. A queda de neve é dos espetáculos naturais mais maravilhosos que podemos observar na face da Terra. Os cristais que a compõem classificam-se de acordo com a altitude a que se formam e sal de grande complexidade e beleza. Assim, a cristalização a grandes altitudes origina finíssimas agulhas que contrastam nitidamente com os cristais de forma hexagonal formados a níveis mais baixos e mais quentes. Cada cristal é uma minúscula e impecável peça de decoração e não se pode dizer que tenham surgido já dois iguais. Na Bíblia encontram-se algumas referências a este fenômeno. Dentre muitas perguntas que Deus fez a Jó para lhe mostrar paternalmente a sua ciência e onipotência, distinguimos a seguinte: Jó, entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da sarraiva. Jó 38:22. Evidentemente que Jó não tinha acesso a estes tesouros que Deus referiu, porque muitos deles só seriam observáveis microscopicamente milhares de anos depois. Assim como a queda de neve pode ser considerada um espetáculo divino, também a queda de meteoritos representa um impressionante espetáculo noturno. Quantidades enormes de fragmentos pétreos deslocam-se a grandes velocidades no espaço sideral, vindo mais tarde ou mais cedo a chocar-se com os planetas. Felizmente que a Terra tem uma camada protetora chamada atmosfera, conforme Deus assim referiu também numa pergunta que fez a Jó. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro. Jó 38:9. Aliás, essa afirmação bíblica, escrita há milhares de anos, refere também à escuridão que se faz sentir fora da atmosfera terrestre, o que só foi possível verificar com as recentes viagens espaciais. Pois, além de uma camada de ozônio existente a 24 quilômetros da superfície terrestre, que filtra a radiação solar para que esta não prejudique a vida na face da Terra, a camada gasosa que envolve o nosso planeta protege-nos dos meteoritos. A maioria desintegra-se devido à fricção causada pela sua entrada. Essa desintegração provoca um enorme brilho que se observa nas noites estreladas e que leva algumas pessoas a pensar que são estrelas em movimento. Calcula-se que em agosto de 1982 chegaram a entrar diariamente na atmosfera 90 milhões de pequenos meteoros provenientes da passagem de um cometa. A nossa atmosfera, que permite a distribuição de luz de modo a vermos um céu azul durante o dia, se não houver nuvens, permite também espetáculos maravilhosos do pôr do sol, onde a parte ocidental do céu se torna num resplendor de cores maravilhosas. O espetáculo deslumbrante das auroras boreais e austrais tem uma explicação científica idêntica ao aparecimento de imagens no ecrã de um televisor. O campo magnético da Terra exerce o mesmo efeito sobre os eletrões provenientes do Sol, projetando-os no firmamento, onde os átomos de oxigênio produzem luzes vermelha e verde e os de azoto, violeta e azul. O grande poder e ciência de Deus revelam-se todos os dias e em muitas situações. Até o próprio arco-íris, que vemos muitas vezes por ano, está longe de ser um fenômeno de fácil explicação. A revista Scientific American tentou já explicar a existência do arco-íris através da física quântica e da matemática superior, afirmando que só deste modo era possível explicar o fenômeno. Para Deus tudo é possível e fácil, como ele mesmo afirma. De meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Gênesis 9:3, garantindo o Senhor que não haveria novo dilúvio. Deus é espírito e o seu poder ilimitado revela-se, sobretudo, no mundo espiritual. O homem natural, fisicamente vivo e espiritualmente morto, não se apercebe desse poder nem sequer acredita na existência do Criador. Para ele existem apenas as forças da natureza, os fenômenos físicos que,
Segundo seu conceito, nada tem a ver com o poder divino. O estado do homem espiritualmente morto é de tal ordem que não se deixa sensibilizar pelos fenômenos de natureza pacífica. Então, os fenômenos espetacularmente violentos, tanto no espaço atmosférico como na superfície do planeta, constituem o único meio de chamar a atenção para um ser superior que está para além de tudo isto. Os terremotos são os fenômenos naturais mais inquietantes, pois a terra treme debaixo dos nossos pés e não temos para onde fugir. A Bíblia diz que Deus é o que remove a terra a seu lugar e as suas colunas estremecem. Jó 9.6. Os movimentos de descompressão são necessários para o equilíbrio das placas tectônicas do nosso planeta, pois a terra donde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Jó 28.5. Conforme diz a Bíblia, há milhares de anos. Alguns terremotos libertam uma quantidade enorme de energia, equivalente a 2,5 vezes superior ao mais potente engenho termonuclear do mundo, 57 megatoneladas, que foi a bomba experimental soviética de 1961. Os maremotos, os terremotos quando se dão no mar, originam ondas sísmicas a que os japoneses chamam tsunamis, afundam embarcações e provocam catástrofes. Só a energia de uma vaga pode igualar a potência de um engenho nuclear de 2,5 megatoneladas. E isto é apenas 1/100º da energia total do sismo. O vento, que é o ar em movimento, também resulta em equilíbrio globo. São a Bíblia assim nos diversos pontos. O vento vai para zero sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Esse é 1.6. Quando este vento atinge velocidades ciclônicas, provoca grandes estragos e mortes. Os furacões são uma massa de ventos tempestuosos com cerca de 640 km de diâmetro, girando em turbilhão a uma velocidade que atinge até 320 km por hora. Tem origem no mar, onde se ergue um enorme funil com 15 km de altura. Poder-se-á dizer que um furacão de potência média liberta uma quantidade de energia equivalente a várias explosões atômicas. Se essa energia, libertada durante um minuto, fosse convertida em eletricidade, poderia alimentar os Estados Unidos durante 50 anos. Os tornados, embora de duração mais curta, 1 hora no máximo, podem atingir um grau de destruição mais elevado que o furacão. O vento nas extremidades do tornado pode atingir velocidade de até 800 km por hora. O efeito de sucção no interior é suficiente para aspirar objetos de grandes dimensões, como automóveis e casas de madeira, lançando-os bem longe. Enormes quantidades de energia que se libertam de vez em quando, de certo modo, demonstram que no início tudo isto foi formado através da materialização energética. Deus criou este planeta aqui. Chamamos Terra através da energia da sua palavra. A maioria dos fenômenos físicos já tem explicação científica, como não podia deixar de ser. A ciência é um processo que consiste em desvendar as leis físicas dos fenômenos que nos rodeiam e os princípios que presidiram a elaboração e construção do universo. A ciência estuda realmente as leis que Deus estipulou para o funcionamento do mundo físico. As pessoas, de um modo geral, têm dificuldade em aceitar que Deus tenha influência sobre todas as tempestades e fenômenos físicos. Até os apóstolos, que presenciaram tantas maravilhas operadas pelo Senhor, perguntaram um dia: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mac 4.41. Naturalmente que Deus, sendo o Criador do mundo, tem necessariamente domínio absoluto sobre todas as coisas e pessoas. E este tão grande Senhor não tem comparação com ser algum do universo, como ele próprio interrogou: a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Isaías 40, 25-26. As trovoadas constituem os espetáculos mais pavorosos da natureza. Há uma teoria complexa quanto à acumulação de eletricidade na atmosfera até que se efetuem descargas entre a Terra e as nuvens ou entre elas, propriamente. O trovão é o resultado da expansão e explosão do ar que a faísca aquece a temperaturas superiores a 16.000 graus centígrados. Naturalmente,
que as diferenças entre as velocidades da luz e dos relâmpagos, considerada instantânea, neste caso, e do som dos trovões, 340 metros por segundo, serve para nós calcularmos a distância a que se dão as descargas atmosféricas. Aliás, processo idêntico é utilizado também para calcularmos o epicentro dos terremotos, entrando em linha de conta com as diferenças de velocidade de propagação das ondas sísmicas. Em cada instante registram-se 1.800 trovoadas em média, e durante o ano verificam-se 16 milhões em todo o mundo. Elas são necessárias à vida, pois têm efeitos benéficos para a agricultura, permitindo a combinação do azoto e do oxigênio do ar e a sua dissolução em gotas de chuva, que, quando caem na terra, fornecem às plantas os nitratos vitais ao seu desenvolvimento. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 26:14. Bíblia, referindo-se ao Criador. E nós sabemos que o comprimento das faíscas elétricas que saltam entre dois pontos depende da diferença de potencial entre esses desapontos. Em ensaios laboratoriais, França, Inglaterra e Estados Unidos conseguiram-se faíscas de 3 metros de comprimento com uma diferença de potencial de 1 milhão de volts. Imagine-se agora o potencial de certas nuvens quando seus raios chegam a atingir uma extensão de 18 quilômetros. O salmista sintetiza num versículo o poder do Senhor manifesto através das trovoadas. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retombaram. As tuas frechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. SI 77.17-18. O grande e poderoso Senhor também afirma: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu quem impedirá. Is 43.13. Por paradoxal que pareça, este mesmo Deus onipotente é o mesmo que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.